Edu, primeiro, bom, obrigado por ter aceito esse convite para estar aqui para a entrevista. E, bom, queria perguntar, assim, começar a perguntar primeiro sobre, assim, você já teve, no começo, no primeiro disco do Almar, né? Dá para dizer que foi um protótipo de carreira solo ali, né, iniciando. Sim. Então, mas agora com o Vera Cruz, está sendo, assim, realmente ali o primeiro disco de carreira solo, né? Sim. Queria que você comentasse assim, quais foram os fatores que convergiram para tornar isso possível justamente agora. Então, cara, na verdade, assim, o Almar, o primeiro disco lá já tinha uma intenção de ser banda, né? E por isso até que o nome Almar, capa, é bem maior, né? Tipo, é Almar, Baía do Falasque embaixo, né? E então, assim, já era outro conceito. Esse meu disco, o Vera Cruz, é de fato o primeiro álbum solo, ou pelo menos como artista solo, né? E também tem um caso que, naquela época, eu era do Angra, né? Então, eu não tinha como ser um artista solo sendo o vocalista do Angra, né? Então, não era... Né? O Vera Cruz é o primeiro álbum, realmente, eu sem nenhuma outra banda, sem nenhum outro projeto, né? O Almar tá em pausa, parei, e aí eu fazendo só esse trabalho. Então, por isso que a gente tem essa conotação de primeiro discos, né, como artista solo. E, cara, na verdade, isso vem de 2017, né, quando eu iniciei a carreira solo de fato, né, ao vivo, né, fazendo shows. E teve aquela história, né, que não sei se você sabe, do show que eu fui fazer no Peru, né, fui contratado para fazer um show no Peru cantando só músicas do Angra, né, da minha época de Angra, minhas composições, né, basicamente. Então, eu toquei Heroes of Saints, Spread Your Fire, Wishing Well. A história do John Lee Turner, né? Como é que é? Aquela história do John Lee Turner? Isso, então. E aí, depois do show, o John Lee Turner conversou comigo e tal. Resumindo, né? Ele me deu esse conselho. Falou, cara, legal, tal, mas você não tem uma carreira solo fazendo isso? Eu falei, não. Então, você tem que voltar para o Brasil e construir isso, porque os fãs, eles querem ver o Edu do Angra, basicamente, né? Eles querem ver o Edu cantando Angra, que, obviamente, né, a gente ninguém precisa desviar dessa conclusão óbvia de que o Angra foi minha maior vitrine, vamos dizer, por meu nome, mundialmente falando, né? Então, muita gente conheceu o meu trabalho a partir do Angra, né? A partir do Rebirth. E depois desse disco, obviamente, eles começaram a pesquisar, descobriram os Symbols, descobriram o Mitrium, o Vênus, que eu gravei também, descobriram outras coisas, né? Mas é óbvio, né? A gente não pode esquecer isso, que obviamente o Angra foi a minha... Até porque eu fiquei 12 anos no Angra, né? Foi a banda que eu fiquei mais tempo do que o próprio Symbols, que eu fiquei poucos anos, o Mitrium e tal. Mas, então, assim, muita gente passou a conhecer o Angra no Rebirth, né? Então, acabou conhecendo o Angra comigo no vocal, né? Então, a partir disso, eu já vim dessa leva de shows, né? Foram 2, 3 anos ali fazendo shows cantando os clássicos da minha época de Angra, né? E no meio do percurso começaram a pedir coisas novas, aí eu fiz o EP, né? O The Glory of the Sacred Truth, que foi uma música nova que explodiu, né? Que bombou, já é uma música que já está no gosto da galera do Power Metal, né? Que gosta do Power Metal aí. Sim. E aí gravei a Streets of Florence também, que é uma balada do meu estilo, né, da minha própria característica e tal. E aí foi um caminho natural, né? O pessoal falou, cara, legal, tal, agora vamos fazer um disco, né? O pessoal mesmo da banda, né? O próprio Roberto Barros, que produziu o disco comigo, ele falou, cara, vamos fazer um disco completo, tal, né? E aí a gente embarcou nessa, né? E eu desenvolvi todo o conceito do Vera Cruz, tal. E então, assim, esses 3 anos, né? 2017, 18 e 19, basicamente foram os anos que deram um empurrão para esse trabalho acontecer, que foi o Vera Cruz. Sim, sim. E, bom, você teve alguns problemas na voz, né? Há um tempo passado, né? Que acabou influenciando um pouco, né? De certa forma, te debilitou, né? E agora Sim. você está plenamente restabelecido. E eu queria perguntar, assim, primeiro, qual seria a música desse novo disco que você considera, assim,
mais difícil de cantar, que o Edu daqueles tempos ia falar, pô, eu tô conseguindo cantar isso agora. Sim. Cara, então, é verdade, você falou uma real que eu tive um problema de voz, né, que virou um problema de saúde, né, geral, porque, cara, para um cantor perder a voz você acaba tendo outros problemas, né, psicológicos, problemas de ordem, como eu falei, até psicossomática, né? Porque, pô, teve uma época que eu fiquei, parecia um monstro, cara, tipo, com a pele toda fodida, né? Me encheu de ferida no corpo inteiro, do pescoço para baixo. Eu tinha vergonha de sair na rua, porque realmente era muito feio e tal. Então, me gerou uma série de problemas, né? Mas eu não desisti, eu sempre acreditei, né? Principalmente pela ajuda do meu irmão, o apoio dos fãs, né? Os verdadeiros fãs, familiares, tal, que ficaram comigo muitos anos ali. Pô, foram vários anos de luta, né? Não foi um problema que eu cheguei e resolvi em um ano, assim, ou meses, né? Então, foram vários anos. Então, isso me acarretou muitos problemas paralelos, né, ao da voz. Então, de lá para frente, eu fui trabalhando tudo, né? E eu consegui recuperar boa parte das técnicas que eu usava, né, da minha época de cymbals, o Rebirth principalmente, né? Mas assim, com o tempo eu tive que arranjar outras maneiras, né, de fazer o que eu fazia com a mesma qualidade e tal, mas de uma forma diferente. E aí o Veracruz, cara, o Veracruz é irônico assim, porque o Veracruz é um disco que celebra 30 anos de carreira, né? Então, e são 30 anos que eu estou celebrando com um disco novo e é uma coisa óbvia também, 30 anos são 30 anos do passado, né? Então, tudo que eu construí no Veracruz é uma celebração do que eu já fiz na minha carreira. Então, tem influência de Symbols, tem influência de Vênus, tem influência do Almar, obviamente, tem influência, e principalmente do Angra, né? Tem muita, né, influência das coisas que eu fiz, coisas que eu aprendi. Coisas que eu desenvolvi, né? Que eu evoluí, né? No Angra como cantor, como compositor, tal. Então, tudo isso está no Veracruz, né? E meio que responde um pouco as dúvidas. Tem gente que fala, pô, o disco é meio Angra, né? Tem muitas características do Angra, tem muitas características do Symbols, pô, o disco tem a primeira música que vazou, né? Que foi a Sea of Uncertainties. Muita gente comentava, caraca, tem uma pegada do Almar em algumas coisas. Mas é isso, a ideia é isso. Então eu fico feliz das pessoas terem conectado com essas coisas. Então, que a minha intenção deu certo, né? O meu objetivo foi alcançado, porque, de certa forma, não era um disco para eu inovar. Não era a minha vontade nesse disco vir com coisas que eu nunca fiz nos 30 anos. Então, pô, estou celebrando 30 anos como cantor de power metal, como cantor desse estilo, né? Essas músicas que eu... Wishing Well, que eu desenvolvi, né? Tipo... Somehow I know that things are gonna change. Né? Os riffs da Spirit of Fire, né? Tipo aquela pegada da Spirit of Fire, né? Então tem, sei lá, aqui na guitarra, no violão. Eu acho meio brasileiro aí também, né? Tá em Ré menor. Então, tipo assim, isso aqui eu desenvolvi. Eu criei isso aqui, né? Então é meio que natural que tudo isso que eu criei durante esses 30 anos esteja nesse disco, né? Do Veracruz, que é um disco que celebra esses 30 anos. Então, basicamente é um apanhado, né? De todas as minhas principais influências e desenvolturas como compositor e como cantor que estão aí no Veracruz, né? Legal, Edu. E aí, você falou da música mais difícil de cantar, eu entrei, né, nesse outro assunto, acabei falando. A música mais difícil de cantar, eu acredito que são todas, cara, porque o ponto que eu ia chegar, acabei indo por outro caminho, enveredando por outro negócio e confundindo a resposta. Mas, assim, responder, porque eu gosto de responder exatamente o que a pessoa pergunta. Na verdade, assim, todas as músicas são muito difíceis, porque esse estilo de cantar que eu adotei no Veracruz é um resgate, né? Por isso que eu falei dessa história toda dos 30 anos. É um resgate de tudo que eu fiz
nos 30 anos, mas principalmente da minha origem, que foi o Mitrium Symbols, e o primeiro disco com Angra. Então, essa técnica, depois do problema, eu perdi o jeito de fazer essa técnica, né? Eu não conseguia mais fazer. E hoje, graças a Deus, eu consigo. Então, eu falei, cara, é a hora perfeita de aplicar essa técnica que me lançou, né, como cantor de power metal mundial através do Rebirth, né? Então, eu falei, vou resgatar essa técnica e vou presentear, né, os fãs que tanto esperavam esse retorno, né, desse estilo de cantar, porque eu desenvolvi outros que ficaram legais também, mas muita gente tinha essa questão saudosa, né, de ouvir aquele timbre daqueles agudos, né? Porque o jeito que eu subo, as notas que eu subo, por exemplo, na Lenda Roy, no refrão da Lenda Roy, é muito Symbols, entendeu? Então, o cara que ouve fala, caraca, isso é muito Symbols, né? A música, por exemplo, Rainha do Luar, o refrão era do Symbols, era de uma música minha da época do Symbols, né? Que é o Do You Know, né? Do You Know, Do You Feel? Essa linguagem, essa melodia, do jeito que eu subia para aquela nota com voz de peito, que eu não vou fazer agora, né? Mas aquela maneira de chegar naquele agudo com voz de peito, sem, né? Que é o que eu cantei na Running Along, fica bem claro, no agudo final, na Heroes of Sand e tal. Isso eu nunca mais tinha feito, né? Então aí eu falei, vou resgatar isso. Então, assim, eu digo que todas as músicas são muito difíceis de cantar no Veracruz, justamente por causa dessa técnica, que é uma técnica muito complicada de se fazer. É bem difícil de você manter aquelas notas altas com essa impostação, com aquele timbre forte, naquela voz impostada. Então, não consigo te explicar, te especificar uma música, assim, uma só e falar, ó, é essa. Tá justo, todo bem técnico, né? E falando um pouco sobre a história, né, que permeia essas músicas, queria que você contasse pra gente qual foi a inspiração. Eu sei que tem a ver com a história do Brasil, com a questão dos templários, com a igreja, né? Você acha que chegou a hora assim, de cada vez mais o metal aproximar da história do Brasil e mostrar, né, para as pessoas que isso existe? Sim. Cara, assim, eu desenvolvi uma história épica, né? Que existem elementos das cruzadas, né? E elementos dos templários. E aí que foi o pulo do gato, porque eu tinha isso, né? Desenvolver essa história, tal, tinha essa vontade, que é um épico, né? Uma história fictícia épica. E aí eu falei assim, cara, mas ao mesmo tempo eu estou celebrando 30 anos de carreira e eu queria fazer um disco pro Brasil, né? Essa celebração de 30 anos, eu tenho fãs no mundo inteiro, obviamente, na Europa, Japão, muito Japão, né? Mas a gente sempre viu um certo privilégio, por exemplo, em questão de lançamentos para o exterior, né? Então, CDs de Digipack geralmente era para o exterior, um produto mais elaborado para o exterior, por exemplo, as bonus tracks, né? Geralmente sempre vão para o Japão e no Brasil sempre é um lançamento um pouco mais simples. E eu falei, cara, dessa vez, celebrando os 30 anos de carreira, eu quero fazer diferente, quero que o Brasil seja o epicentro da minha carreira, entendeu? Até porque, obviamente, a grande maioria do apoio que eu obtive durante esses 30 anos veio do Brasil. Então, eu falei, cara, eu quero homenagear o meu povo, o meu país, e não só com lançamentos especiais para o Brasil, mas eu pensei, como é que eu posso juntar, dentro desse conceito, dessa história, que é uma história medieval, o Brasil? Porque a história medieval, obviamente, ela tem as raízes na Europa, né? E eu falei, cara, vamos começar a tentar achar uma maneira. E, cara, pesquisando, eu descobri que existem muitas influências de templários no Brasil, né? Que muitos templários vieram para o Brasil, inclusive existem vários monumentos em várias cidades do Brasil, monumentos templários, né? De verdade, reais. Cara, aí eu vi que a história ia tomar um rumo mais rico, né? E eu falei, cara, eu não vou conseguir desenvolver essa história sozinho, né? Porque eu preciso fazer as letras, não ia dar nem tempo. Daí eu contei com um grande amigo, eu consegui trazer ele para trabalhar comigo, que foi o Fábio Caldeira, né? Que é o vocalista do Maestric e tal. O cara é poeta, escritor, canta pra caramba, toca teclado, compositor de mão cheia. Então, falei, cara, a gente se uniu e eu contei a história para ele, ele pirou, falou, cara, vamos desenvolver junto. Então, assim, ele começou a desenvolver todo o contexto em questão de detalhes, né, para eu poder desenvolver as letras em cima daquilo lá. E no decorrer da história, a gente descobriu, cara,
que existem, como eu te falei, muitas influências da cultura brasileira misturada com essa cultura europeia medieval, né, dos cavaleiros templários e tal. Então, foi aí, a partir daí que a gente começou a conectar fatos reais, né? Por exemplo, o fato do próprio Pedro Álvares Cabral estar dentro da história como personagem, o descobrimento do Brasil, né, que na verdade descobrimento entre aspas, né, foi uma invasão portuguesa, né, então a vinda dos portugueses para cá, entendeu, em 1500, então a gente linkou, né, aquela questão da época por volta de 1200 e pouco, que tem o que é o início da história, né, e que na verdade que é a origem de toda essa história do Veracruz, né, e a gente linkou com a questão da profecia, né, 300 anos depois, que é uma profecia que iria se cumprir, tal, com o surgimento de um escolhido, né, que era o personagem principal dessa profecia, que no caso é o Jorge, e aí sim ele vem para o Brasil, tal, aí tem todo um desenrolar da história, que é um negócio riquíssimo que o Fábio Caldeira, né, construiu junto comigo. Então, foi assim que a gente optou por fazer toda essa ligação, foi por isso que tudo isso que eu te contei, que a gente optou por fazer essa ligação com o Brasil, né? Ah, legal, muito, muito bacana. E uma outra figura que foi muito importante, né, nesse processo todo foi o Roberto Barros, né? Sim. O seu guitarrista, seu braço direito, digamos assim. Sim. Ele, acho que ano passado, ele ficou em segundo na votação do Slash como o melhor guitarrista nacional, né? Não perdeu porque Floriano, mas ficou por um pouquinho. Assim. Acha que agora, com o lançamento desse disco, será que ele consegue ficar em primeiro? Pô, tomara que sim, né? Tomara que sim. O Kiko é uma lenda, né? O Kiko Loureiro é uma lenda, né? De guitarra. Então, aquele empate técnico, né? Que teve na Road Crew, né? Ele... foi na Road Crew, né? Isso, na minha opinião, ele ficou em primeiro, né? Porque tá com aquele empate técnico com o Kiko, né? Não é para qualquer um, né? E estamos falando de Kiko Loureiro, não estamos falando de um guitarrista simples, né? Então, a gente, cara, ficou muito feliz com esse resultado e o Roberto, ele é gênio. O Roberto Barros, como eu falei, o cara é um gênio, né? O cara, tipo, apesar da carreira dele ser, a base ser a virtuose, né? Que é a característica principal dele, ele é um cara que tem um feeling absurdo, né? Tem um feeling absurdo, o cara tem, tipo, um talento para compor, desenvolver harmonias, desenvolver riffs, né? Então, assim, foi o cara perfeito para estar comigo nessa jornada, né? E eu até entendo que ele é um cara, às vezes, incompreendido por alguns, porque ele é tão fora da curva que eu vejo, assim, quando a coisa é muito diferente e a pessoa não conhece aquilo, a pessoa se assusta, né? Então, a reação que a pessoa tem de quando encontra algo que é muito fora da curva é, em primeiro momento, se assustar com aquilo, né? E ter uma certa rejeição com aquilo. Mas o Roberto Barros é alguém que são poucos no mundo que tem o que ele tem para a questão de guitarra, né? E em relação a características para montar uma carreira guitarrística, né? São poucos que têm os elementos que ele tem na manga para construir o que ele constrói. Então, para mim foi uma honra ter o cara comigo, né? Ah, legal. Falando um pouco sobre as músicas especificamente, né? Acho que a música que eu mais gostei, pelo menos até agora, né? Porque vai mudando isso, foi a Mirror of Delusion. Achei que o refrão é um dos mais inspirados da sua carreira. Assim. Queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre como é que foi compor essa música específica. Assim. Cara, essa música veio de um riff de violão, se eu não me engano, é essa aqui, né? Que ele tem um efeito de delay que complementa esse riff, né? Que é essa, né? Tem uma pegada meio brasileira aí. Então, que assim, é uma linguagem nordestina, né? De um riff mais ou menos nordestino, tocado com um lance de o groove, né? Que vem disso daí. E aí, a partir desse riff, eu desenvolvi, né? Então, assim, é um riffzinho bem abrasileirado que deu todo o segmento na música, né? E aí, realmente, esse refrão é um dos refrões que eu mais gosto, né? Um refrão bonito, né?
Bacana. e que tem uma região de voz muito gostosa para eu cantar, que tem bastante a ver com a minha tessitura, né? E aí dá esse conforto para eu fazer aqueles vibratos, né? Os vibratos bem, vamos dizer, profundos, Poderoso. poderosos, profundos, e que dá emoção na música, né? Então é uma música que eu também gosto muito. Pô, fico feliz de você ter curtido. Acho que isso aí muda, né? Daqui a pouco eu vou preferir outra. Mas por enquanto é essa. E outra, Sim. bom, falando sobre as participações, não tem como a gente deixar de tocar nesse assunto, né? A participação do Max Cavaleira, acho que foi a música mais pesada da sua carreira, né? Você acha que considera dessa forma? Cara, se for falar em questão de peso histórico, sim, porque eu tenho uma lenda na música, né? Eu não sei se é a mais Verdade. pesada de riff e tal, porque o Walmart já tinha umas coisas pesadas em O sete Walmart tinha, cordas né? também, né? Agora, sim, obviamente, nunca tive uma participação desse estilo gutural, né? De um peso do Max Cavalera, né? Estamos falando de uma lenda mundial e foi um grande sonho, né, realizado, porque, assim, quando eu fiz o disco, eu fiz com algumas características que teriam que ter no álbum, né? E uma delas seria uma participação especial cantando gutural, porque eu não poderia cantar esse estilo, porque não faço ideia como é que faz. E aí uma participação feminina. E por causa do contexto, né, da letra, né? E da história. Então, como tem uma personagem feminina, que é a Janaína, né, que é a filha do cacique Piatã, que ela se casa no final com o Jorge, que é o personagem principal. Eu falei, cara, eu preciso, né, de um cantor que cante gutural e de uma cantora que cante de uma forma mais lírica, tal, né? Porque tem uma parte lenta, tal. Então, as primeiras pessoas que eu pensei para o gutural foi o Max Cavalera, né? Então, eu fiz a música para ele. Eu fiz o riff, fiz o estilo de voz, né? A métrica da linha vocal, vamos dizer, as melodias, né? A construção vocal toda eu fiz para ele, né? Então, se eu não conseguisse a participação do Max, aí sim eu ia atrás de uma segunda opção que iria cantar esse estilo, mas na verdade a construção toda foi para ele, e da Elba Ramalho a mesma coisa. Eu fiz as melodias pensando neles, entendeu? E desenvolvi letra, desenvolvi o conceito todos do disco pensando neles, né? Então, cara, foi uma alegria, foi um milagre, assim, que eu ter conseguido pessoas que são meus ídolos, que eu queria como primeira opção, e eles estão presentes aí no Veracruz. Então foi uma grande emoção mesmo. O Barramalho foi um caso também interessante, né? Porque você já tinha tocado com outro grande nome da MPB, que foi o Milton Nascimento, na época do Angra. Sim, Agora você trouxe aí a Elba Ramalho. Acho que é um intercâmbio cultural que desde sempre esteve presente na sua carreira, né? Pelo menos desde a época do Angra, né? Então sim, foi algo que é natural, de certa forma, né? E sim, sim. você acha que foi uma aproximação também com a questão da cultura nordestina? A questão do sotaque dela? Não é muito comum, né, a gente ver bandas de metal. Onde os sonhos vivem, canta Sim, cara, bem falado, porque é um ponto importante. Na verdade, eu tinha um grande sonho de cantar como um artista nordestino, né? Principalmente da época de quando eu era adolescente, né? Que foi quando eu comecei a, a, a me interessar mais pela música e por ser músico, né? E eu me lembro de escutar muito Elba Ramalho por causa dos meus pais. Elba, nos anos 80, ela bombava em tudo quanto é lugar, TV, rádio, novela, né? Tinha música de novela. Então, eu cresci ouvindo Elba Ramalho, né? Então, quando eu pensei nessa melodia, pensei nessa questão histórica, inclusive em relação à personagem, né? Que é uma personagem indígena, né? Então eu falei, cara, eu quero que tenha alguém que tenha muita brasilidade na voz e que tenha muito, vamos dizer, simbolismo na questão de representar o meu povo, né? E, cara, ninguém melhor que... Tem vários, né, outros também, mas, assim, ninguém melhor que Elba Ramalho na questão da voz feminina para representar o Brasil, principalmente pelo sotaque dela, que você falou que eu amo, né? A voz dela, o sotaque, o jeito Ficou que ela bem legal, toca. né? Pô, Diferente. eu sou apaixonado pela voz da Barra Malha, apaixonado, cara. Então, assim, quando eu consegui ela e ela gravou a música, eu fiquei altamente emocionado, porque
o resultado que eu obtive foi exatamente o resultado que eu queria, né, para as músicas. E Você acompanhou a gravação no caso dela? dela, para aquela música lá. Então, cara, eu acompanhei, eu fui para o Rio de Janeiro gravar, né? Ela tem um estúdio na casa dela mesmo, lá no Rio de Janeiro. E então eu fui acompanhar a gravação, né? E foi muito legal, porque ela me recebeu, assim, cara, como um grande amigo, sabe? Tipo, super contente com a música, contente com o estilo e tal. E ela falou para mim que tocava bateria numa outra banda, né? Então ela já Legal. gosta muito de rock, falou que sempre gostou muito de rock e tal. Então, cara, foi um sonho mesmo, cara. Eu me senti assim, esse disco me deu muitas alegrias. Eu posso dizer isso aí. Edu, mais uma pergunta sobre essa questão da carreira solo. Aquela pergunta clássica, né? Qual a diferença entre trabalhar com a carreira solo e com o apoio de uma banda? Quais são os prós e contras? Se é mais fácil, se é mais difícil? Cara, assim, sem hipocrisia nenhuma, como faz parte muito do meu estilo, é muito mais fácil a carreira solo, porque você tem as decisões, é você que toma, né, junto com o meu empresário, que é o Juan Corral, obviamente, mas a gente toma as decisões juntos, mas a ideia principal dessa minha carreira ela gira muito em torno da energia de uma banda, né? Apesar das decisões passarem basicamente por mim, né? E o sim ou não em relação a qualquer decisão passa por mim, mas na verdade o mais importante disso é que a gente tem o espírito de banda, né? Todo mundo é ouvido, todo mundo é questionado, né? Quando a gente vai tomar algumas decisões importantes que envolve a banda, né? A questão musical, por exemplo, o Roberto Barros, ele colocou muita coisa dele, muita coisa de influências dele nas minhas músicas, né? E o próprio Diogo Mafra, todo mundo, né? O Aquiles, não precisa nem comentar, né? O Aquiles, por isso ele desenhou, né? Eu fiz uma bateria base, obviamente, né? A gente fez uma demo com bateria eletrônica e tal, como eu sempre faço, mandei para ele e ele desenvolveu o estilo Aquiles, né? Que ficou conhecido no Angra, então pode-se dizer que é aquele estilo angrístico que os fãs conhecem dele tocar, que tá no meu disco, né? Então, o Fábio Laguna, a mesma coisa, o Rafa Dafras, que fez o baixo, né? Então, cada um colocou o seu próprio estilo. Então, eu sempre dei essa liberdade, sempre, obviamente, direcionando, né? Sempre supervisionando, para não fugir do principal, né? Do conceito principal, do que eu queria, mas todo mundo com super liberdade, né? Mas o mais legal desse controle, que como artista solo, não passa pelo âmbito... como é que é a palavra certa, meu? Do Gerenciar isso? egocentrismo, né? Do Ah, tá. egocentrismo, entendeu? Questão de falar assim, pô, agora sou eu, tudo é eu. Não, não é isso. A questão principal é assim, eu posso fazer aquilo que eu acho que é o melhor a ser feito, né? Por exemplo, eu tenho as minhas ideias do que eu acho que é melhor para o fã, por exemplo. Então, muito da minha carreira foi construída na base do que eu já tentei fazer em várias outras bandas, e às vezes eu não conseguia fazer, porque, obviamente, eu não tinha o controle, às vezes eu era só um músico, né, contratado, né, e não tinha opinião, né, basicamente, de decisão nenhuma. Então, e eu tenho uma maneira de trabalhar, tenho uma opinião, tenho um jeito de conduzir as coisas que agora eu posso assumir e aplicar isso, né? E no Veracruz, desde a minha carreira solo, né, do começo, em 2017, eu venho aplicando, né? E que é basicamente essa conexão direta com o fã. Então os caras falam, pô, é você mesmo que responde no Instagram, né? Quando a gente manda um inbox lá, sou eu sempre fui eu, né? É você. Então, assim, eu estou muito conectado com o fã. E isso me dá uma vantagem porque eu sei exatamente o que o fã quer, entendeu? Eu sei exatamente o que o fã espera de mim como artista, como cantor, como compositor. Então, obviamente, sempre colocando também as minhas vontades, né? Para não ficar refém só da vontade dos fãs, mas é uma via de mão dupla, né? Não é uma coisa, não dá para ser uma coisa só, entendeu? Então a gente vai trabalhando, né? Meio que em simbiose aí com os fãs então assim eu tenho esse meio de trabalhar. Eu nem não tenho como te mostrar aqui agora, mas tô com uma pilha já de autógrafos que eu fiz, porque a gente fez uma pré-venda do Digibook, que vem com livro, com a história, tudo, Eu do comprei esse aí. Veracruz, e as 2.000 cópias, né, que foram da pré-venda são autografadas todas, então são 2.000 autógrafos, né, 2.000, então assim, são poucos artistas que
que fazem isso, entendeu? Que se dedicam a esse ponto de falar assim, cara, eu vou fazer, né? Então, a minha maneira de trabalhar é assim, cara, eu gosto de estar sempre numa parceria, basicamente, com os fãs. Então, com uma carreira solo, eu consigo fazer isso, entendeu? Sim. E, Edu, esse ano, além do lançamento do Veracruz, tem uma outra uma data importante, que é os 20 anos do Rebirth. Dá para a gente já pensar em algum tipo de show de comemoração unindo músicas do Rebirth que estão fazendo aniversário agora, junto com o Veracruz, ou ainda é cedo? Como é que está essa questão? Cara, sim, essa pausa por causa da pandemia, na maioria dos casos foi muito ruim, né? Para muita gente, para mim foi bom, porque eu pude me concentrar nas gravações do Veracruz, né? Então, e nas composições do Veracruz. Então, como foi em março do ano passado, né, que começou, eu estava exatamente terminando a turnê do Moonlight. Então, foi perfeito, porque eu já tinha me programado para começar a compor o disco em abril do ano passado. Então, quando veio a pandemia que parou, eu já sabia que ia parar, né? Então, não foi um susto para mim. E aí eu comecei a compor o Veracruz e tal, e então assim, eu consegui obter um resultado bom, né, em questão de qualidade e tal, porque eu pude me dedicar. E isso vai vir também para a questão dos shows, né, dos próximos passos, que é a continuidade desse trabalho, né, que é a próxima turnê. Então, como eu não quero fazer uma turnê simples, uma turnê chega lá, monta o palco simplesinho, bota lá os biombos, né, que é o tradicional no heavy metal, né, tampando os amplificadores ali, bota o biombo, banda no palco e pau. Então, tipo assim, eu quero fazer algo que realmente faça uma diferença na vida das pessoas, que o cara vá no show e tenha uma experiência nova, que o cara veja um show, veja um espetáculo, né? Eu sempre gostei muito disso, de artistas que dão um espetáculo, no caso do Kiss, Iron Maiden, Van Halen, tipo, várias bandas que eu sou fã, que quando eles davam um show, Pink Floyd, né, a produção toda. Então, eu acho que um artista tem que se preocupar com isso, porque as pessoas elas estão indo no show para ter uma experiência de vida, né? Principalmente os fãs de heavy metal que são apaixonados, cara, eles merecem isso. Então, eu vou trabalhar, e essa pausa, que eu imagino que a gente só vai voltar com shows no Brasil no começo do ano que vem, né? Pelo menos, né? Então, essa pausa ela vai ser bom para o pessoal ir assimilando o Veracruz, que é um disco muito complexo, né? E aí vai ser uma pausa boa, porque vai ser uma pausa que a galera vai poder ouvir o disco todo, decorar todas as letras, assimilar bem o disco, e quando começar a turnê, já vai estar todo mundo muito integrado com o Veracruz, né? E esse tempo vai me dar a possibilidade de criar algo diferenciado para a próxima turnê, né? Legal, legal. E, bom, eu queria comentar com você um pouquinho sobre essa questão dos 20 anos do Rebirth também, que eu sei que não é aqui o assunto principal, né, o quente, mas já está chegando, né, o aniversário. Então, eu imagino que a expectativa, enfim, você deve estar também vibrando com isso, né, junto com essa questão Então, do Veracruz. completando, essa faz um pouco parte da pergunta anterior, né? Que eu acabei não focando exatamente no Rebirth, mas obviamente vai ter, sim, coisas do Rebirth, coisas do Temple of Shadows, coisas, né? Inclusive de outros trabalhos meus, provavelmente, dentro da conotação dessa nova turnê, porque é uma turnê de divulgação do Veracruz, mas também é uma turnê de 30 anos de carreira, né? Tem muita coisa sendo comemorada aí. Então, vai ser uma turnê de celebração, né? Então, a gente vai estar trabalhando dentro de um leque de possibilidades muito grande, né? E, obviamente, o Rebirth vai estar dentro desse contexto aí. Sim. E agora, bom, o Rebirth completando 20 anos, você ouvindo ele agora, eu queria saber qual é a sensação que você tem de ouvir ele hoje? Você acha que ele envelheceu bem? Você acha que ele... como você analisa a importância dele na sua vida, para o metal aqui no Brasil, como vitrine lá fora também? Cara, eu acho que o Rebirth envelheceu bem. É um disco que, se ouve hoje, ele é atual, né? Também. Ele não ficou muito calcado naquela questão. Tem disco que você ouve e você fala, puta, esse disco dá pra ver que é bem antigo e tal. O Rebirth, ele tem uma coisa que torna ele atemporal, né? Eu acho muito isso, assim, do Rebirth. Então, a gente tem um disco que tem músicas, pô, super importantes, né? E dentro do cenário heavy metal, principalmente do power metal mundial.
Então, por isso, por ter Nova Era, Rebirth, né, Heroes of Saints, então são músicas que marcaram uma geração, né? E, então, eu acho que é um disco fantástico para a gente estar usando, inclusive para celebrar nessa turnê nova ainda de 30 anos de carreira, né? Sim, e foi um disco que você tinha acabado de chegar, né, no Angra, mas você já contribuiu também com muitas composições para esse disco. Tem alguma composição que você lembra, assim, eu estava em tal lugar, que marcou, assim, a maneira que você compôs, que você lembra, assim, tipo, veio essa ideia, peguei o violão, Nova Era, por exemplo, você que fez, né? Cara, bom, você citou a que eu ia falar, porque Nova Era, acho que é o meu principal, vamos dizer, hit, né, da minha fase de Angra, né? E é uma música que eu trouxe para o Angra, ela não ia entrar no Rebirth, na verdade, né? Foi o produtor Dennis Ward que falou, cara, a gente precisa de uma speed, a gente ainda não tem uma música para abrir o disco, aquela música na entrada e tal. E aí eu mostrei essa música que eu tava, na época eu tava compondo para os Symbols, né? E ela começava somehow, balada mesmo, era violão assim, né? I know that things are gonna change, new boundaries on the way, like never were before. Então, assim, eu comecei a compor ela dessa forma. E eu, na hora que eu comecei a perceber que ela tinha uma melodia forte, alguma coisa me chamou a atenção dela para transformar ela no speed, porque a melodia dela e a métrica, ela funciona tanto nessa velocidade que, né? Quanto para speed, que ela fica exatamente igual. Eu não mudei a forma de cantar, não mudei a velocidade da métrica, nada. Então, então, a forma de cantar é exatamente a mesma. O que muda é a roupagem, né? Então, ao invés de fazer com violãozinho, a gente fez tuc-tac, né? Então, quando eu trouxe ela, como eu te falei, eu estava compondo para os Symbols. Isso foi bem na transição, da época que eu saí dos Symbols para entrar no Angra, né? E aí, quando o Dennis, o produtor, falou, a gente não tem uma intro ainda, tal, a gente precisa de uma música assim, ainda não tinha nenhuma música minha para o disco, né? O disco ia ser basicamente músicas de outros compositores, e aí eu falei, bom, então eu vou mostrei pro Dennis, e ele falou, cara, muito bom, não sei o quê, vamos gravar, vamos ver. E aí, quando a gente terminou, o Dennis falou, cara, essa é a música de abertura, a gente não pode deixar de fora. E aí ela entrou como a música que realmente abre o disco Rebirth. Moral, né? Moral. Pô, foi bom pra caramba, foi muito legal. E aí foi bom para os outros discos, porque a banda começou a me olhar com outros olhos, não só como cantor, mas como compositor, né? Pô, Edu compõe também e tal. Aí eu comecei a trazer outras músicas, né? No caso, como eu falei lá, a Spread Your Fire. Então, tipo assim, esse riff eu que fiz. A Heroes of Saints foi você também, né? Também, né? Só que a Heroes era balada, né? Era Eremia, eu acho, né? City light, nothing to see. Então, tipo, eu fazia mais um violão e tal, e o Kiko desenvolveu o tapping, né? Em vez de fazer com um violãozão, a gente fez com tapping e tal. Então, mas assim, eu que trouxe a música, e essa música é completamente inteira. Essa inteira minha, né? O Rafa fez a letra, né, da música, mas melodia de voz, harmonia, tudo, a base do solo, tudo foi essa eu desenvolvi inteira. E falando sobre a Heroes of Saints, tem que ter a pergunta polêmica, né? Você chegou a ver com a Sandy, como é que ficou? Não ouvi, cara, não ouvi, ainda não ouvi, não. Imagino que tenha ficado legal, porque a Sandy é uma querida, né? Tem uma voz linda. Então, eu imagino que tenha ficado bem bonita. Na verdade, eu gostei também. Mas enfim, bom, Edu, bom, a gente está chegando no fim aqui da entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os seus fãs, para os seus seguidores aqui no Brasil, no mundo, enfim. E obrigado mais uma vez aí por ter falado comigo. Imagina, tamo junto e, pô, foi mal aí por ter acabado a luz, né? Lá na minha casa, caiu a internet aqui. Eu moro no sul de Minas, uma cidadezinha bem pequenininha, e aí a internet aqui não é exatamente igual a das grandes metrópoles, né? Então, ela oscila de vez em quando. Então, eu te peço desculpa por isso, mas agradeço os fãs, né, que vão estar assim, curtindo essa entrevista, acompanhando essa entrevista, os fãs do seu canal. Muito obrigado pela paciência, pelo interesse aí
pela minha história, né? Pela minha música. E a você, cara, eu agradeço, Gustavo, por ter aberto o teu canal para eu poder falar um pouco da minha história. Obrigado mesmo. Claro, obrigado você.